Buenas tardes para todos ustedes. Continuamos con el Congreso Internacional América Latina de los 100 años del comienzo de la Primera Guerra Mundial. En esta oportunidad saludamos al profesor Pablo Renato da Silva, viene de la Universidad UNILA, que es la Universidad Federal de la Integración Latinoamericana de Brasil. El profesor es doctor en Historia de la Universidad Estatal de Campiñas. Su área de experiencia tiene un énfasis en la historia americana, contemporánea y moderna, conoce la historia de Brasil y actúa en los campos de historia de Argentina, del Paraguay, de los sectores populares y de la enseñanza de la historia. Entre el 2008 y el 2010, el profesor fue profesor de la Universidad Federal de Tocantins, en el campus de Puerto Nacional, y desde el 2010 es profesor de la Universidad Federal de la Integración Latinoamericana. ¿Señor profesor? Buenas tardes. A ver. ¿Es necesario mismo el micrófono? A ver. Un poco más alto. Buenas tardes. Un poco más. ¿Sí? Buenas tardes a todos y a todas. Es una alegría muy grande estar acá con ustedes en Colombia por primera vez y principalmente en un congreso tan importante y necesario como este. Muchas gracias a César Ayala por la invitación. César es un amigo muy querido de mi universidad, la UNILA. Bueno, soy brasileño, me voy a hablar en español, me voy a leer la mayor parte del tiempo, porque mi español tiene plazo de validad de 5 minutos. Entonces es mejor leer, paramos, despacio, avanzamos. Y bueno, me gustaría aclarar dos cosas. Desde la invitación, creo que el Congreso espera dos cosas de mí. Una, que hable sobre Brasil. Dos, como profesor de una universidad que se llama de la Integración Latinoamericana, que yo hable también sobre integración de América Latina. Entonces, mi conferencia tiene dos partes principales. La primera, más general, es un panorama, un grande panorama sobre Brasil en la guerra y durante la guerra. Y la segunda parte, que me parece la más importante, es pensar las repercusiones de la guerra en el pensamiento brasileño. Bueno, vamos. Necesito un poco más alto. Estoy colocando un libro. Me voy a salir de acá. Por favor. Ahora sí, ¿no? Mejor. Amigos y amigas, ¿por qué el Brasil latinoamericano? Porque hasta hoy Brasil tiene una relación lejana con los vecinos. Todavía hoy. Pero nuestra historia también es una historia de intentos para acercarnos a Latinoamérica. Hoy me gustaría dividir con ustedes apenas un intento de acercamiento a Latinoamérica. La idea inicial era trabajar con 2 periódicos, pero sería demasiado. Por eso hay un cambio en los años de la conferencia. Me voy a tratar solamente de un periódico y por 2 años, 19 y 20. Bueno, la historia de la relación de Brasil con el resto de América Latina está marcada por las imágenes de la diferencia
del distanciamiento y de las rupturas. La colonización portuguesa y sus tensiones con la América colonizada por españoles. Las diferencias lingüísticas. La centralidad de Brasil en el mundo atlántico y el fortalecimiento político y económico del país en la región, incluso algunos llaman el subimperialismo brasileño, son algunos de los elementos que marcan essa relação pautada por extrañezas, dudas, desconfianças e disputas em vários âmbitos. Sin embargo, essa história também está marcada por processos contrários, que destacaram, bajo diferentes perspectivas e posições, as convergências e semelhanças entre Brasil e os demais países de América Latina. Actualmente, volvemos a hablar de maneira mais intensa em integração latino-americana. Eu, por exemplo, trabalho em uma universidade de la integração latino-americana. Para nós outros, em Brasil, isso é muito novedoso. Cabe, por lo tanto, que analicemos a historicidade desse processo. Ao contrário de lo que é sentido comum e alguns discursos político-partidários sugerem, Brasil não começou a pensar em las relações com os países vecinos em los últimos anos. Aqui, antecipo a fonte principal de esta conferência. Um periódico brasileiro chamado América Latina, revista de arte e pensamento, que circulou entre 1919 e 1920, é decir, depois do final da guerra. Considero oportuno, nesta ocasião, traçar um breve panorama de Brasil durante a Gran Guerra. Brasil se declarou oficialmente neutro el 4 de agosto de 1914, imediatamente depois do comienzo da guerra, el 28 de julho. A neutralidade brasileira estava basada em las convenções de La Haya de 1899 e 1907. Brasil participou da segunda em 1907. Resumidamente, as convenções de La Haya estabeleceram alguns dos primeiros tratados internacionais sobre leis e crimes de guerra, assim como sobre a resolução pacífica de disputas entre os países. Pero também havia interesses comerciais por detrás da neutralidade brasileira. Ao declarar-se neutro, Brasil pretendia manter os mercados de seu principal produto de exportação, o café. No obstante, as exportações de café diminuíram com a guerra, já que não era considerado um produto prioritário, o que perjudicou bastante a economia brasileira. Además de isso, em 1915, os alemães impusieron um bloqueio submarino contra Inglaterra, cujo objetivo era coibir e impedir que navios se aproximaram a esse país. Assim, os alemães pretendiam perjudicar a economia e o desempenho dos ingleses em la guerra. O bloqueio dificultou o acesso de Brasil ao mercado inglês, que era um dos principais destinos do café brasileiro. E, em 1917, a própria Inglaterra proibiu a importação do produto,
para priorizar o comércio de bienes considerados essenciais. A neutralidade brasileira não se mantuvo até o final do enfrentamento. El 5 de abril de 1917, um navio brasileiro, el Paraná, foi torpedeado em França por submarinos alemães. O navio estava cargado de café e o ataque provocou a morte de 3 brasileiros. O hundimento do Paraná provocou uma comoção popular em Brasil e tuvo imediatas repercussões políticas. Em áreas marcadas por la imigração alemã, houve ataques a casas comerciais, indústrias e periódicos pertencientes a alemães. El 11 de abril de 1917, Brasil rompeu relações diplomáticas com a Alemanha. O ministro de Relações Exteriores, Lauro Miller, era um dos principais defensores da neutralidade brasileira e tinha origem alemã, o que tornou insustentável sua permanência no cargo. Miller renunciou el 7 de maio de 1917. El 26 de agosto de 1917, Brasil lhe declarou a guerra à Alemanha. Adler Homero de Castro considera que a participação brasileira foi pequena, pois a guerra dificultou a importação de matérias-primas para a fabricação de armas. Además, o autor destaca que o exército brasileiro era pequeno, mal preparado e disperso por el país. Adler Homero de Castro menciona quais haviam sido as principais contribuições de Brasil na guerra. A ver. Navios alemães apressados foram passados à França. Um hospital militar com 92 médicos foi enviado a Paris e marinheiros foram contratados para trabalhar em navios de guerra e mercantes aliados. O apoio mais importante foi o envio de uma pequena força naval, a Divisão Naval em operações de guerra, para operar em la costa africana. Pode parecer pouco, eram apenas 6 navios de combate e 2 auxiliares, pero a flota cobriria um importante sector naval e supriria a falta de navios de escolta pelas forças aliadas. Em julho de 1918, foi criada uma missão médica militar para instalar um hospital de 500 camas em França. Apesar de ser comandada por oficiais, o equipo era formado principalmente por civis, incluso estudiantes. E acá uma foto do equipo médico brasileiro que participou da Grande Guerra. E foi uma das principais contribuições de Brasil em la guerra. Apesar de destacar, inclusive valorizar a participação brasileira em alguns aspectos, o texto de Adler Homero de Castro apresenta um dos principais problemas da historiografia sobre o tema em Brasil. A actuação do país em la Grande Guerra, assim como em la Segunda Guerra Mundial, frequentemente assume um tono burlesco que minimiza seu papel em los dois principais enfrentamentos mundiais. Não se trata de assumir um discurso nacionalista,
como el divulgado por los gobiernos de la época, tampouco de disminuir la importancia de la historia militar, pero cabe dar la debida historicidad a las condiciones del ejército brasileño, así como al papel que Brasil tenía en el escenario internacional del período. El título del texto de Ávila Homero de Castro es Ejército Arcaico, y algunas de las acciones de los militares brasileños son llamadas de improvisadas por el autor. Encontramos outro exemplo de um tono burlesco no texto de Francisco Eduardo Alves de Almeida, no por casualidade titulado Desventuras em Série. No texto são priorizados os problemas técnicos de la pequena esquadra brasileña e la rápida caída de los marinheiros brasileiros por la gripe espanhola. Bueno, me parece que quando falamos de um exército arcaico, quando falamos de improviso, quando falamos de desventura, la participação brasileira, me parece que é uma mirada muito contemporânea, uma mirada muito actual para o período. E assim não podemos compreender a participação do país no conflito e sua importância na sociedade brasileira. Independentemente de las condições e de los resultados militares, o enfrentamento foi vivido e acompanhado intensamente por sectores expressivos da sociedade brasileira. O próprio Ávila Homero de Castro destaca a aprovação do recrutamento militar obrigatório em 1916 como uma das principais repercussões da guerra, lo que habría mudado a relação da sociedade brasileira com os militares. Segundo o autor, com o recrutamento obrigatório, o serviço militar deixou de ser visto apenas como uma forma de castigo para os mais pobres, os únicos obrigados a servir, em condições atroces, e passou a ser considerado um dever cívico, ao que todos tinham que someter-se para o bem público. Acá me parece um primeiro impacto da guerra na sociedade brasileira. Sidney Garamboni destaca como os brasileiros acompanhavam a guerra com atenção através de los periódicos. A minoria que sabia ler acompanhava as notícias, frescas ou não, através de los periódicos. Quem não sabia ler pedia explicações ao destino de tranvía. Para o autor, las editoriales de los periódicos e las cartas de los lectores foram fundamentais para o fim da neutralidade brasileira. Hace pouco hablamos da comoção popular por el hundimiento del navio Paraná, a reação contra os imigrantes alemães, inclusive. E os periódicos mostram bem como a população brasileira acompanhava a guerra nos periódicos. Outra explicação sobre o involucramento do Brasil em la guerra se refere ao fortalecimento do movimento obrero em el país. Ao implicar-se em el enfrentamento, o governo brasileiro habría tenido a intenção de estimular o nacionalismo e, assim, enmascarar os problemas econômicos e sociais
denunciados por el movimiento obrero. En 1917, año del quiebre de relaciones diplomáticas con Alemania, de la declaración de guerra y, claro, de la Revolución Rusa, ocurrieron las huelgas generales que afetaron, sobre todo, al estado de São Paulo. Conforme apunta Luigi Biondi, se apelava no apenas al nacionalismo brasileño, sino también al nacionalismo italiano. Los italianos eram uno de los principales grupos de inmigrantes que habían ido hacia Brasil y poseían un papel destacado en el movimiento obrero. Un ejemplo interesante del apelo al nacionalismo italiano fue la formación del Comitato Italiano Pro Patria, cuyo objetivo era recaudar fondos para la Italia en guerra. El comitato era organizado por empresarios italianos de São Paulo y los recursos eran obtenidos con los trabajadores de todas las nacionalidades. Según Luigi Biondi, a pesar del apelo al nacionalismo, las experiencias de clase se manifestaron con fuerza. De acuerdo con el autor, las contribuciones para el comitato agravaron todavía más la situación económica y social de los trabajadores y habrían sido una de las principales causas de las huelgas generales de 1917. Biondi destaca que los trabajadores eran obligados a pagar las contribuciones. Bueno, ¿qué tenemos hasta acá? La sociedad brasileña pasa por cambios muy profundos. Una crisis económica muy fuerte debido al café, a la queda en las exportaciones, un momento político también muy particular, donde vemos a los trabajadores, a los sectores populares más presentes en la sociedad, y eso tiene dos repercusiones muy claras, incluso en la revista que vamos a hablar enseguida. Posiciones conservadoras contra el avance de los sectores populares, pero también posiciones más progresistas o por lo menos reformistas en la sociedad brasileña. Y todo eso, claro, tiene repercusiones en la identidad, tiene repercusiones en las discusiones sobre identidad. Debo aclarar un punto importante. Brasil declaró su república solamente en fines del siglo XIX. Y con la república también empieza un movimiento para pensar la identidad brasileña. Entonces es un momento muy particular de la sociedad brasileña, los años de la guerra. Los artistas y los intelectuales no quedaron indiferentes a la guerra y sus consecuencias en Brasil. Tal como apunta Clarice Calvino Lemos, a ver, la Primera Guerra Mundial tuvo un fuerte impacto sobre la intelectualidad brasileña de la época, que sintió todavía más la necesidad de pensar a la nación brasileña. La influencia francesa, y acá es importante aclarar que es una marca muy brasileña, la influencia francesa en esos años, y también peruana. Eso inclusive apareció el martes por la mañana en el debate de las ponencias. Como Brasil y Perú tienen una influencia francesa más fuerte que otros países de la región. La influencia francesa también contribuyó para el clima de tragedia
que había en el ambiente. El nacionalismo francés del final del siglo XIX y comienzos del XX fue marcado por la meditación sobre la decadencia, una ideología defensiva que temía por su patrimonio y buscaba restaurar la grandeza del país. Esse aspecto salvacionista marcou a la intelectualidade brasileira, que, observando o fim de la belle époque, se empenhou em la construção de projetos nacionais. O historiador francês Olivier Compagnon hace observações parecidas en el libro El adiós a Europa. Según el autor, la Gran Guerra foi decisiva, por exemplo, para o modernismo brasileiro, já que o enfrentamento mundial colocou em risco a imagem de Europa como modelo e coração da civilização. Sin embargo, Compagnon ressalta que esse questionamento de Europa não diminuiu a simpatia pelo francês de los artistas e intelectuais brasileiros. A Gran Guerra foi percebida como um conflito entre a gloriosa civilização francesa, madre de todas as liberdades e artes, e a barbárie e o militarismo germânico. O objetivo principal de esta conferência é analisar as repercussões da Gran Guerra en el pensamento brasileiro, a partir da revista América Latina, revista de arte e pensamento, dirigida por Tasso da Silveira e Andrade Muricy. É importante aclarar que as fotos não são da época da revista. Eu, todavia, não encontrei fotos dos diretores do período da revista. Mas somente para vocês podem ter uma ideia visual dos dois diretores. Como indica o título da revista, a crise europeia provocada por la guerra hizo que parte da intelectualidade brasileira colocara a mirada em América Latina. No obstante, se trata de uma fuente pouco conhecida, devido a que todavia predomina uma leitura nacional e nacionalista do modernismo brasileiro. E quando se habla em cosmopolitismo, e no caso do modernismo brasileiro, acostumbram a ser destacadas as relações do país com Europa, de maneira mais exata, como a tradição europeia e francesa em particular foram leídas e adaptadas em termos nacionais. Entretanto, a revista nos indica que um dos traços da francofilia de los artistas e intelectuais brasileiros foi justamente a reivindicação de uma América Latina herdeira da tradição francesa. Hector Bruy nos recuerda que o término América Latina foi inicialmente difundido em Paris por dois intelectuais latino-americanos, o argentino Carlos Calvo e o colombiano José María Torres Caicedo. Consideramos importante destacar que essa tradição francesa não sempre se manifestava diretamente, sino que também era mediada por escritores, poetas e pensadores latino-americanos, como o uruguaio José Henrique Rodó, autor do clássico Ariel. Rodó é mencionado em América Latina, revista de arte e pensamento. Em el número 1, o poeta e escritor brasileiro Néstor Victor é chamado de Rodó brasileiro. Em el número 2, Andrade Muricy considera que a literatura hispano-americana é de uma riqueza e abundância considerável, variada, brilhante ou profunda,
poseyendo su Emerson, que es Rodó. Sin embargo, esse movimento de la revista em direção à América Latina foi um processo complexo e heterogêneo, marcado por 3 tensões principais. Primeira tensão, entre o latino-americano, el americano e el nacional. Tensão 2, entre a herência ibérica e latina e as particularidades brasileiras e latino-americanas. Terceira tensão, entre posições políticas conservadoras e progressistas. Como estamos? ¿Se entiende mais ou menos? Sim? Bueno. Agora sobre a revista. O primeiro número da revista América Latina, Revista de Arte e Pensamento, foi publicado em agosto de 1919, só 9 meses depois do final da Gran Guerra. A revista tinha sede em Rio de Janeiro, por esse entonces capital de Brasil. Os diretores Tasso da Silveira e Andrade Muricy eram provenientes de Curitiba, capital do estado de Paraná, onde iniciaram suas trajetórias artísticas e intelectuais. Todavia jovens, Tasso da Silveira e Andrade Muricy, de forte formação simbolista, se radicaram em Rio de Janeiro, onde estudaram Direito e se acercaram a grupos, movimentos e publicações modernistas. Conforme destaca Vera Lins, o simbolismo tuvo um papel fundamental para o modernismo brasileiro. O modernismo em Rio começa com os simbolistas, mas dissidentes e revolucionários. São críticos da razão moderna, da razão da técnica e da ciência, e buscam outras razões, por meio de uma estética da sugerência, de uma imaginação extravagante e uma abertura ao inconsciente. Esses pontos me parecem fundamentais para compreender por que esse grupo de simbolistas vuelve sua mirada hacia Latinoamérica. Depois da guerra, a crítica à razão, ao progresso, encontra em Latinoamérica uma mirada distinta. Encontra em Latinoamérica um espaço que poderia ser diferente do que passou em Europa. El Manifiesto de América Latina. El texto América Latina, firmado por la dirección, abre el primer número y puede ser considerado el manifiesto de la revista. Por un lado, la revista se presenta como heredera de la tradición latina, pero, por otro, destaca que nosotros, los latinoamericanos, tendríamos uma sangre latina rejuvenecida, o que nos daria uma particularidade, um destino comum e uma missão a cumprir. Disse o manifiesto: como nenhum indivíduo, pueblo alguno chegará a realizar o máximo de suas possibilidades se enganha a seu temperamento próprio, se tuerce su vocación, si no sabe defender su espíritu. Además de los países europeos latinos, los Estados Unidos, nuestros hermanos del norte, son palabras de la revista, por Dios, no son palabras mías. No los considero nuestros hermanos del norte.
también aparecen en el manifiesto como una de las referencias de la revista. Esos países tendrían una civilización mucho más avanzada que la nuestra. También palabras de la revista. Sin embargo, la revista destaca la posibilidad de adaptar essas referências europeias e norte-americanas. Lo que es más, destaca que algunas de nuestras cualidades podrían ser superiores. A ver, Pueblos de otra sangre es el manifiesto de la revista. Pueblos de otra sangre, o incluso de sangre latina, nos presentam a los ojos el esplendor de una civilización mucho más avanzada que la nuestra. Compreendamos, sin embargo, que esta es su civilización, la civilización que les conviene por ser flor y fruto de su temperamento. Adaptemos, quando mucho, si este nos parece el mejor criterio. Pero encima de todo, busquemos no ilusionarnos. Me parece muy interesante la palabra, busquemos no ilusionarnos com as falsas aparências. Puede ser que algumas de nuestras qualidades sejam superiores a las que vemos brilhar em outros. E, neste caso, devemos resguardá-las, reaccionando contra a força de ilusão, que nos hace parecer com os mais victoriosos, todo é melhor em nós outros. É verdade que a revista nos deixa muito claro quais são nossas qualidades superiores. E quando lo hace, sempre lo hace a partir de semelhanças com a Europa e Estados Unidos. Por exemplo, o escritor A é muito bueno porque se parece ao escritor europeu B. É importante aclarar isso, pero me parece muito importante que em 19 a revista, por lo menos, hace este tipo de considerações e em um país como o Brasil, que não tem todavia uma tradição de pensar-se como latino-americano. É muito comum, e os brasileiros sabem bem, como nós outros brasileiros decimos los latino-americanos como algo lejano. Não nos miramos como latino-americanos. Há cambios neste momento, pero todavia muito iniciais. Então, a revista, quando hace esse tipo de considerações, me parece muito importante, aunque não sempre haya deixado claro, por exemplo, nossas qualidades. Me parece importante também a tapa, me parece muito simbólica do manifiesto. Sí, el manifiesto busca nuestras cualidades superiores, pero se refiere a Europa e Estados Unidos como civilizações superiores. E a tapa me parece muito simbólica de essa tensão entre os viejos referenciais e uma nova mirada a Latinoamérica. El barco, el mar, como sabemos, são elementos de nossa relação com a Europa, com os colonizadores. Pero também é importante aclarar que é um barco muito típico da costa brasileira e também de outros países de Latinoamérica. Então, a tapa me parece que traz essa tensão entre o desejo de conhecer a Latinoamérica, pero com viejos referenciais. Bueno. Todavia, em el manifiesto,
encontramos duas características importantes da revista. A primeira de ellas é a crítica ao desconhecimento que existia entre os países latino-americanos e, por isto, defendia que as relações culturais deviam ser priorizadas entre os países da região. Además de isso, os diretores destacam que seu lugar de enunciação era a pátria brasileira. Por um lado, este lugar de enunciação indicava a diversidade e a complexidade da região, lo que a revista ajudaria a conhecer, pero, por outro, generou roces com a proposta do período, apesar de la crença inicial em el equilíbrio entre lo nacional e lo latino-americano. Antes, acá que vemos uma tensão entre Latinoamérica e Europa e Estados Unidos. Agora, o segundo desafio da revista foram as tensões entre Latinoamérica e as diferentes nações latino-americanas. Uma tensão entre o latino-americano e o nacional. A ver, está visto que, dentro de uma similitud general, cada de nós outros tem, por sua vez, suas tendências particulares, a las que se deve atender. Esta obra de cada pode ser hecha sem prejuízo da grande obra de todos. Lo essencial, por el momento, é que nos conozcamos. América Latina viene para isso. Em los límites da pátria brasileira, será uma publicação integralmente nacionalista. Em el círculo mais vasto das nações, será o órgão de defesa do espírito latino-americano. Assim como, no caso anterior, nem sempre a revista foi feliz para fazer esse equilíbrio entre o latino-americano e o nacional. Outro ponto. A diplomacia cultural. Em el número 1, volvemos a encontrar uma defesa da cultura como elemento que deveria ser priorizado nas relações entre os países latino-americanos. Em Horizonte Nuevo, o historiador Rocha Pombo defende que só a cultura é a que genera afectos duráveis e sólidos. Segundo o autor, a política, em regra, por sua própria índole, só nutre desconfianças entre as nações. Rocha Pombo critica a diplomacia de etiqueta, pautada por visitas oficiais, comes e bebes, e desvinculada da cultura e da sociedade dos países. Generalmente, o diplomático vuelve do exterior sem saber que é o pueblo em cuyo seno viviera. E todavia melhor, o pueblo que lo festejou, incluso ao cabo de uns anos, se entera tanto de nós como nós de ele. O autor critica tratados como o ABC entre Argentina, Brasil e Chile, que, em sua opinião, só serviram para criar em América do Sul uma situação artificial análoga àquela que, em Europa, desembocou na calamidade da Grande Guerra. O Tratado ABC, firmado em 1915, no contexto da Grande Guerra, preveía a não agressão, a consulta e o arbitraje entre os três países, pero oficialmente não entrou em vigor.
Entretanto, en el texto de Rocha Pombo, también notamos una tensión entre la propuesta latinoamericanista de la revista y las demandas nacionales y nacionalistas. El autor defiende que el esfuerzo para conocer los demás países latinoamericanos tendría que ser dividido con nuestros co-hermanos de la Federación, o sea, con los otros estados brasileños, los cuales serían tan desconocidos como los países vecinos. Rocha Pombo apunta, inclusive, que esta debería ser la prioridad. Nuestros 21 estados, hoy Brasil tiene más, pero en el periodo eran 21, nuestros 21 estados casi se desconocen y viven enteramente separados y extraños unos a los otros. No obstante, hay en todos esos estados las mismas aspiraciones, los mismos ideales, el mismo amor al estudio. ¿Por qué no hemos entonces de cuidar, antes que todo, de hacer más compacta nuestra alma de pueblo, más consciente de nuestra existencia, más integral, más unido, más palpitante nuestro sentimiento de nación? Entonces, a ver cómo hay un movimiento doble. Por un lado, una defensa de la diplomacia cultural entre los países de Latinoamérica. Pero el país, el Brasil, tampoco se conoce a sí mismo. Entonces, vemos cómo hay una perspectiva latinoamericanista, pero que también hay un choque con las necesidades nacionales de Brasil. Otro ejemplo, el neologismo balípolo. Ya en el primer número de la revista encontramos un buen ejemplo de las tensiones entre los referenciales externos, la adaptación de estos referenciales y las particularidades del país y de la región. En el neologismo balípolo, Maximino Maciel elogia la conferencia del profesor Ada Tenchi, dada en la Biblioteca Nacional, en la cual criticó el uso del término inglés fútbol. Como brasileño, yo tenía que dar ese ejemplo para ustedes. ¿Qué esperan de un brasileño en el exterior? Que hable de fútbol y de sangre. Le voy a hablar de fútbol. Dice el autor: como purista de nuestro vernáculo, cujos misterios devela, gracias al caudal greco-latino del que expone, acudió el profesor Ada Tenchi a extirpar de nuestra lengua el vocablo británico fútbol, sustituyéndolo por el neologismo balípolo de los vocablos helénicos balo, balen, lanzar, propulsar y pulso, podos, pie. No llamamos balípolo al fútbol en Brasil. Es una idea que no avanzó. Pero a ver, qué interesante me parece. El autor defiende el uso del neologismo balípolo, pues, en su opinión, no cabría la lusitanización, o sea, no cabría pasar al portugués el término fútbol, como habría ocurrido con otras palabras inglesas. Para el autor, no sería apenas una cuestión lingüística, sino de patriotismo. El artículo de Maximino Maciel demuestra la filiación de la revista con la tradición latina. Al respecto, critica el uso de palabras en inglés,
las cuales deberían ser lusitanizadas. Además, apesar de fútbol ser un término entonces ligado sobre toda a Inglaterra, también vemos aspectos de Rodó, el pensador uruguayo, en el artículo de Maciel, en el sentido de imponer límites a la creciente influencia de los Estados Unidos en la región. Conforme destacó Rodó, tenemos nuestra nortemanía. Es necesario oponerles los límites señalados de común acuerdo por la razón o por el sentimiento. La lengua inglesa já aparecia como uno de los principales elementos de esa nortemanía. Rodó, para los que todavía lo conocen, se destacó por criticar la influencia, el poder de Estados Unidos en Latinoamérica, principalmente después de la guerra hispanoamericana, en torno de la independencia de Cuba. Me parece que el texto de Maximino Maciel es un ejemplo de esa crítica a la influencia de Estados Unidos y del inglés sobre Brasil y Latinoamérica más ampliamente. Otro ejemplo, un poema sobre la guerra. El impacto de la Gran Guerra sobre los artistas e intelectuales brasileños y los demás países latinoamericanos también es claramente percibido en Un poeta uruguayo, de Temuto Lessa, publicado en el segundo número de la revista. En el texto, Temuto Lessa comenta el libro Tropel de Fuego, del poeta uruguayo Ángel Falco. El tema del poema es la Primera Guerra. Esse comentário não era casual. El poeta había sido cónsul del Uruguay en México y, por lo tanto, presentaba el perfil de diplomático defendido por Rocha Pombo en el primer número de la revista, involucrado con las artes y el pensamiento. O sea, el poeta uruguayo era un buen ejemplo de la diplomacia cultural defendida por la revista. Temuto Lessa comienza destacando el vínculo del poeta con el hispanismo, el que podría ser percibido en la métrica del poema, marcada por el endecasílabo. Sin embargo, el hispanismo no es la única referencia del texto y del poema. Hay versos dedicados al Brasil y otros dedicados al Uruguay, en los cuales el poeta canta la participación de los dos países en la guerra. En el caso de Brasil, el poeta construye una síntesis del país con toda América y Francia. Un ejemplo. Todo fue a mayor gloria por el amor a Francia. Tuvo la guerra un día trueno continental, y el Brasil, benemérito en la noble jactancia, puso en la voz de América su fervor tropical. Sobre el Uruguay, el poeta canta la apertura de sus puertos a todos los países americanos en guerra contra Alemania. A ver. Ya ninguna bandera de nombre colombiano puede ser extranjera. El sol está en tu mano y la conciencia américa empieza a ser por ti. Me gustaría aclarar dos cosas. Yo mantuve la escrita original de la revista y hay errores en la transcripción del español. Y colombiano acá, es importante decir, no se refiere solamente a Colombia, pero sí a América Latina y más precisamente a América de colonización española. Volvamos
a las relaciones de América Latina con los Estados Unidos y cómo estas se manifestaban en la revista. En el texto de Temulto Lessa, así como en el poema de Ángel Falco, vemos cómo, en aquel inmediato a la posguerra, el proyecto latinoamericanista de la revista a veces parecía confundirse con una perspectiva panamericanista que incluía a los Estados Unidos. Bueno, hace poco que destacamos críticas a Estados Unidos, críticas, por ejemplo, al uso del inglés, que miramos hace poco en el manifiesto. Sí, los Estados Unidos tienen una civilización superior, pero no nos cabe essa civilização. Pero, com a entrada de Estados Unidos na guerra, com a entrada de Brasil na guerra, também há, em parte da intelectualidade, uma simpatia por Norte-América, como vemos no poema. Exemplo disso é a alternância de términos como América, Consciência América e colombiano em los versos destacados em cima. Todo parece o mesmo. Não há uma diferenciação entre América, que pode incluir a Estados Unidos, e, por exemplo, colombiano, que nos refere a nossas particularidades. Consideramos que não se trata apenas de uma questão de rima. Em las palavras de Temulto Lessa, em los versos dedicados ao Uruguai, o poeta exalta sua nobre pátria por seu resto posado, acompanhando a los Estados Unidos, Brasil, Cuba e Bolívia em la declaração de guerra à Alemanha. Outro ponto importante a ser destacado é que o texto de Temulto Lessa e o poema de Ángel Falco nos demuestram, además, como a influência francesa se manifestava de modo variado na revista e incluía elementos progressistas. Me gostaria profundizar um pouco isso, porque quando falamos da ideia inicial de América Latina, há uma ideia mais conservadora de lo que era a América Latina. E claro, há elementos conservadores na história do término América Latina. Mas também me parece aclarar que desde as primeiras décadas do século XX também encontramos posições, também a influência francesa não é somente conservadora sobre nossa concepção de América Latina. E por quê? Por exemplo, em Tropel de Fuego, no poema do Uruguai, há soneto dedicado ao socialista francês Jean Jaurès, o qual defendeu o pacifismo e morreu por isso em los primeiros dias da Grande Guerra. Ángel Falco era um poeta ligado aos temas políticos e sociais, o que se intensificou em sua obra posterior. O poeta foi diplomático no segundo governo de José Batlle de Ordóñez, presidente uruguaio, conhecido por las conquistas que os trabalhadores tiveram em sua presidência. A ver como é complexo, amigos. Que acabamos de dizer? Um poema de um poeta uruguaio com uma métrica que é espanhola, principalmente hispânica. E no mesmo poema há uma exaltação da união com Estados Unidos e há versos dedicados a um socialista. Solamente para pensar como é complexo a história do término Latinoamérica e como há distintas concepções, distintas posições que estão juntas e que normalmente pensamos separadamente quando hacemos a história de Latinoamérica. O tempo, como está?
Ah, no. Bueno, passemos a outro ponto, que llamo entre la reciprocidade e la resignação, para mostrar como é a relação de los intelectuales de la revista com los intelectuales latino-americanos. Está perfeito. Es que cansa, ¿no? Hablar em outra língua e também cansa escuchar em outra língua. Lo sé. Bueno. A ejemplo de outras publicações del período, la revista dedicava um espaço para destacar a repercussão positiva de seus números. Además, em los artículos, la revista era equiparada a outras similares que existiam em América Latina, como a Argentina Nuestra América, dirigida por Enrique Stefanini. Lo que es más, América Latina, revista de arte e pensamento, construi vínculos com essas publicações, lo que, claro, era uma forma de insertar a revista no âmbito latino-americano e de indicar a reciprocidade de seu projeto latino-americanista. E no número 2, a revista destaca que recebeu 10 exemplares de Nuestra América, a revista argentina, com dedicatória de seu diretor, Enrique Stefanini. A pesar de considerar que Nuestra América, a revista, apresentava alguma deficiência com relação ao Brasil, a revista se mostra otimista com respeito à relação entre os países latino-americanos. A ver, as literaturas de vários de los países latino-americanos se encontram representadas em las páginas del magnífico periódico por seus escritores mais característicos, havendo apenas alguma deficiência em relação ao Brasil, lo que se compreende, dada a maior dificuldade que se origina da diferença de linguagem. Com o tempo, este pequeno mal será sanado. Apesar disso, Nuestra América, a revista argentina, ha dado óptimas produções de Graça Aranha, Coelho Neto, Colatino Barroso, Temudo Lessa e Amaral Ornella, que são escritores brasileiros. Me parece importante aclarar isso também. Não é casual que a revista comente o apoio de uma revista argentina a seu projeto editorial. Brasil e Argentina, además del fútbol, como todos sabemos, têm desde as primeiras décadas do século XX fuertes diferenças geopolíticas, incluso por el tema de la guerra. Brasil, por exemplo, declarou guerra à Alemanha. Argentina, por exemplo, se mantuvo a neutralidade hasta o final do conflito. Então, me parece intento muito interessante da revista brasileira construir esses vínculos com publicações argentinas, com um país com o qual o Brasil tinha problemas, o Estado brasileiro tinha problemas. Me parece um exemplo, um intento da diplomacia cultural que a revista deseja alcançar. Pero nem sempre foi assim. No obstante, em el mismo número 2, também encontramos uma posição um tanto escéptica com respeito à relação entre os países latino-americanos. E nesse número, Andrade Muricy, diretor da revista, comenta o livro
La literatura americana de nuestros días, de Federico García Godoy, escritor dominicano de origen cubana. Muricy congratula el libro, a través del cual los brasileños podrían conocer mejor la literatura de la América española. A pesar de eso, el libro no proporcionaría lo contrario, o sea, nada diría sobre la literatura brasileña para los lectores de la América española. Muricy extiende las críticas a toda la intelectualidad hispanoamericana. A ver como es distinto la posición. He notado que no hay de parte de la intelectualidad brasileña, hispanoamericana, el menor interés por la intelectualidad brasileña. Las antologías organizadas por hispanoamericanos nos excluyen, hasta cuando contienen espécimes de literatura guiana. Lo que llama la atención es que Andrade Muricy probablemente escribió el manifiesto del primer número, pues era director de la revista. Pero, al comentar el libro de García Godoy, llega a hablar que los brasileños deberían resignarse ante el desinterés de la intelectualidad hispanoamericana por la literatura brasileña. Acá vemos el peso del nacionalismo. El ejemplo anterior, un intento de acercarse, por ejemplo, a Argentina. Pero acá, como hay una posición donde no hay una creencia muy fuerte en el contacto y comunicación entre los intelectuales de las dos Américas. Otro punto. Antes de concluir, cabe desarrollar cómo los sectores populares son representados por los colaboradores de la revista, lo que explicita mejor cuál es el latinoamericano, cuál es el pueblo latinoamericano presente en la revista. Citamos hace poco el destaque dado al poeta uruguayo Ángel Falco, pero el panorama político de la revista era variado y presentaba posiciones más conservadoras. Dentro de lo que tradicionalmente se comprendía como América Latina, los indígenas y negros no son reivindicados en la revista en sus particularidades. En el número 2, por ejemplo, fue publicado un texto sobre el poeta simbolista Cruz de Souza, firmado por Tasso da Silveira, un poeta brasileño. Conforme a lo destacado, Tasso da Silveira tuvo una formación marcada por el simbolismo y, en el artículo, alaba el poeta negro, el gran negro Cruz de Souza. Son palabras del autor. Sin embargo, para Tasso da Silveira, la cualidad de la obra del poeta residiría en su universalidad. Dice el autor: lo que se puede decir es que Cruz de Souza, como muchos de nosotros en Brasil, trajo menos un puño de nacionalidad que de universalidad. O sea, no es un poeta valorado como negro, es un poeta negro valorado por su comunicación con la poesía de una manera más general. Y en otras partes, los negros y los indígenas aparecen principalmente como personajes literarios, pero personajes ligados a la hechicería, ¿no? Hechicería, a lo exótico. No hay una imagen
una búsqueda del indígena y del negro latinoamericano. Claro, estamos nos anos 10 e 20, pero me parece importante marcar isso para termos uma historicidade do processo. Además de la cuestión étnica, muchos colaboradores de la revista buscan diferenciarse intelectual y socialmente de los sectores populares. En el número 2, Lacerda de Almeida publica el artículo La restauración del latín, en el cual critica el gradual abandono de la lengua. Más allá de ser um elemento da tradição latina reivindicada por la revista, el latim seria, para o autor, um factor de distinção social. A ver. El latim vendría a fundar la valla entre la ignorância fatua e los sábios verdadeiros, esos que se hacen con el tiempo y sacrificios. La lengua científica no sería manejada o al menos entendida por todos, conscientes y medio conscientes e ignorantes, por los de la lectura solo de periódicos. Pero es necesario que todos den su competente opinión sobre todo. Es necesario que no haya asunto que no esté abierto y de cercas caídas a quien sea que pretenda estrolarlo y pontificar sobre él. Entonces, es claro que el latín tiene una importancia de identidad para los intelectuales de la revista, pero no solamente de identidad latinoamericana. Também há uma posição que é social, de diferenciar-se de la gente, diferenciar-se de los sectores populares que não falam latim. Assim, para Lacerda de Almeida, as atividades intelectuais não estariam ao alcance de todos. Se nota, todavia, em alguns colaboradores da revista, uma crítica à actuação política de los sectores populares. Vamos lembrar que Brasil, por exemplo, 2 anos antes, havia vivido as huelgas generais del año 17. Ejemplos. Andrade Muricy, diretor de la revista, critica la creencia en el poder transformador de las revoluciones, ya que estas están marcadas por la violencia, en su opinión. El autor cita la Revolución Francesa, pero no podemos olvidarnos que la Revolución Rusa estaba en curso. En su opinión, la divina piedad de Jesús y el espíritu de inmensa bondad de Buda destruyeron más y más construyeron que todas las innumerables revoluciones. Bueno, ese grupo de intelectuales, años después, sería conocido como la corriente espiritualista del movimiento brasileño. Outro exemplo. Outro exemplo de crítica aos conflitos de classe encontramos em Néstor Victor, chamado de Rodó brasileiro. A ver. Hasta aqui, este continente representa coisa parecida com um destes refúgios que, por ocasião de los grandes incêndios de nuestras florestas, sirven de abrigo, a veces a la fiera y al hombre, al pájaro y al réptil, a la hormiga y al mosquito, a todo lo que vive, a todo lo capaz de locomoverse. O autor aqui nos apresenta a América Latina como um espaço sem conflitos sociais
o políticos, sin conflitos de classe. É uma ideia de América como um espaço de harmonia diferente de uma Europa que recém saía da guerra. Então, apenas para aclarar, há pouco destaquei o exemplo de Ángel Falco, o poeta uruguaio ligado a temas políticos, sociais, pero na revista mesmo também havia posições mais conservadoras, como as que acabamos de ler. Considerações finais. Creemos que a experiência de América Latina, revista de arte e pensamento, não se haya agotado em los 6 números del periódico. Foram solamente 6 números. Pero creio que sua importância não pode ser medida em termos quantitativos. Os diretores Tasso da Silveira e Andrade Muricy se tornaram referentes do modernismo brasileiro, colaboraram com vários periódicos e fundaram outros anos depois. Para Maria de Fátima Fontes Piazza, lo que algumas revistas da década del 20 mostram é o contrário a lo que o discurso da intelectualidade brasileira acostumbra a pronunciar de que sempre vivimos de espaldas a nossos vecinos. As discussões estéticas e políticas que atravessam estes periódicos culturais evidenciam que os projetos editoriais estavam muito cercanos ao continente americano. Cremos que a pouca duração de estas revistas, por exemplo, 6 números, não esteja relacionada com sua linha editorial, pero sim a um momento em qual o mercado editorial todavia não estava consolidado. Em Brasil, antes dos anos 40 e 50, não se pode dizer em mercado editorial. Não se pode dizer em profissionalização de los intelectuales e de los escritores. Então, me parece importante destacar, a maior parte das revistas e dos periódicos tinha corta duração. A corta duração da revista que falamos agora não me parece ter relação com sua linha latino-americanista. Então, por que se formou e se consolidou essa imagem de Brasil de espaldas hacia a América Latina? Consideramos que 2 fatores principais explicam isso. Por lo menos 2, creio que são muito mais, mas para nós acá, 2 principais. 1. Durante a Grande Guerra, Brasil se aproximou política e economicamente aos Estados Unidos. Com a guerra em Europa, se intensificaram as relações comerciais entre Brasil e os Estados Unidos. Como destaca o historiador Boris Fausto, desde a Primeira Guerra Mundial, o valor das importações provenientes de aquele país superou ao de Grã-Bretanha. Politicamente, Rubens Recupero nos dá algumas informações importantes sobre essa aproximação. A neutralidade brasileira foi decretada no mesmo dia da neutralidade norte-americana, em 4 de agosto de 1914. Ademais, os Estados Unidos entraram em guerra em abril de 1917 e Brasil pouco tempo depois, em outubro. Segundo o autor, a entrada de Brasil na guerra não poderia ser explicada unicamente pelas pressões norte-americanas. Sin embargo, considera que a guerra
Fue importante para la aproximación política entre los dos países, lo que podría ser observado ya en la conferencia de paz realizada después del enfrentamiento. Recupero destaca que los Estados Unidos actuaron en favor de Brasil, para que el país recibiese pagos atrasados de café y se volviese propietario de 70 navios alemanes apresados en puertos brasileños. Además, el autor destaca que Brasil, con el apoyo de Estados Unidos, fue electo miembro no permanente, pero fue electo del Consejo de la recién creada Sociedad de las Naciones. Consideramos que essa aproximação favoreceu em el país o panamericanismo pró-Estados Unidos, em detrimento de las perspectivas latino-americanistas. 2. A coincidência da Semana de Arte Moderna de 1922 com o centenário da independência do Brasil também parece haver favorecido as leituras nacionais e nacionalistas do modernismo brasileiro. E aqui cabe aclarar para vocês: a Semana de Arte Moderna é considerada o marco do modernismo brasileiro. Pero temos sempre que criticar os marcos. Bueno, ¿por que é considerado o marco? Porque se passou em São Paulo, na cidade de São Paulo, onde a classe política dirigente, os plantadores de café, já eram os mais importantes do Brasil. Então, me parece que por Deus, não é minha intenção diminuir a importância estética, artística da Semana de Arte Moderna de 22. Pero, como historiador, também temos que ler por que é a semana considerada o marco. E me parece que sua realização em São Paulo, o estado mais rico, e de onde venia a classe dirigente do país, me parece dado importante para entender esses marcos. Devemos recordar que a maioria dos artistas e dos intelectuais do período eram dependentes do Estado brasileiro, em el qual exerciam cargos públicos. Essa dependência também pode haver sido decisiva para que os nomes, os grupos, as publicações voltadas hacia a América Latina ocupassem lugar secundário na história do modernismo brasileiro. Para terminar, de qualquer modo, a leitura de América Latina, revista de arte e pensamento, nos mostra que, de Bolívar a la contemporaneidade, se formou em torno da integração latino-americana uma tradição complexa e de diferentes matizes. É uma história de rupturas, pero também de permanências. Os historiadores precisam montar esse rompecabezas de piezas que aparentemente, e em minha opinião, só aparentemente, nos encarnam. América Latina, revista de arte e pensamento, é apenas uma das peças desse rompecabezas. A utopia da integração do Brasil com os demais países latino-americanos não será possível se la desvincula de sua tradição, de sua história. Pero é necessário conhecê-la e, sobretudo, atualizá-la. Muitíssimas graças. Abrimos una ronda de preguntas. Por favor. Si alguien quiere realizar alguna pregunta, levanta la mano. Bueno, pues, en primer lugar quisiera decir que me pareció muy interesante
compartir un análisis detallado de un documento tan circular como esa revista, pues logras mirar como otra cara de una imagen que se ha construido, ¿cierto? Precisamente las espaldas que Brasil le ha dado a América Latina, como la no relación. Pero entonces yo me pregunto, en ese momento, ¿qué otros, en relación con la guerra, pues, con el impacto de la Primera Guerra Mundial, qué otras corrientes intelectuales habían allí? Que estaban pues como discutiendo pues, el papel de Brasil. Y la otra es cuando planteaba la reacción popular que produjo pues, el ataque al Banco Paraná. En términos de la identidad, la guerra que produjo en los sectores populares. Incluso si hubo alguna reacción de tipo intelectual, pero en los sectores populares. Quisiera saber si Sí, ¿tienen una vez otra para ¿Y su nombre, por favor? Catalina. Catalina. Por favor. Sí, buenas tardes. Bueno, Pues creo que más adelante de la época que estamos hablando, pero sí me parecería interesante mirar de pronto qué impacto tuvo todo eso en lo que sería la fundación del Estado Novo, pues con Vargas, que es en el año 30. Pues en este periodo todavía estamos en la República Elitista, ¿no? de la llamada República de Café con Leche, que es entre los varones del café de Sao Paulo y los ganaderos de Minas Gerais. No sé, creo que. Pero entonces sí me parece interesante mirar cómo, digamos, este impacto de la guerra, bueno, estas ideas de integración, pues un poco muy sui generis de parte de estos intelectuales y de otros que hay en el ámbito brasileño, y que pues permitieron que un movimiento como el Estado Novo, que era un movimiento bastante heterogéneo, bastante confuso, pues pudiera llegar al poder, pues fue varios años después, de esto, pero que tuvo su premio en estos años. Entonces me gustaría saber qué relación tuvo. su nombre, por favor. Mi nombre es Juan Sanara. Eduardo. Juan. Gracias. Mi nombre es Daniel. Yo quisiera saber cómo el papel de los sectores populares en las revueltas, o sea, cuál es el papel de ellos o la postura de ellos en torno al diálogo con el resto de Latinoamérica. Después podemos empezar. ¿Podemos empezar? Mejor. Catalina, la primera pregunta. Posiblemente hay otros grupos discutindo el Brasil y América Latina. Pero mi crítica es por qué solamente conocemos al importante trabajo, sin duda, pero por qué cuando hablamos de modernismo en Brasil siempre lembramos, por ejemplo, de Oswald de Andrade y de Mário de Andrade? Por favor, son grandes poetas, son grandes pensadores, pero hay una selección en la historia de Brasil para elegir a los Andrades como más importante, por ejemplo, do que la revista que acabamos de ler. Lo que se destaca en los años previos a la Semana de Arte Moderna
e principalmente durante e depois da Semana de Arte Moderna, são os grupos que pensam el país, la nación. Claro, há uma característica que podemos dizer cosmopolitista, pero é um cosmopolitismo que pensa Brasil com Europa, não pensa Brasil com os demais países de Latinoamérica. O que me parece muito importante, o periódico que acabamos de ver, é que pode nos levar a escrever uma história silenciada do modernismo brasileiro. Me parece isso. Quanto aos movimentos, vou falar da Semana de Arte Moderna, o movimento Pau Brasil é muito presente na memória do modernismo brasileiro. A ideia de antropopatia. Temos o manifesto antropofágico. O que quer dizer o manifesto antropofágico? Que a identidade brasileira é marcada por a adaptação dos elementos, das características da cultura europeia. Então, há outros grupos, mas os principais e os mais conhecidos são aqueles que pensam o arte brasileiro e suas conexões com a Europa. Pero essa investigação, que todavia tem muito que avançar, me hace pensar que há outros grupos, outros periódicos que podem ser distintos, que não miram solamente a Europa, mas que miram a los vecinos do Brasil. Sobre a identidade do pueblo, não sei se compreendo bem a pergunta. Me parece que é um momento onde há discussões, sobretudo intelectuais, artísticas. O pueblo não participa, todavia, efetivamente desses debates. Quando falamos em Brasil, nos anos 10, é uma população muito marcada, por exemplo, por não ser alfabetizada. Não tem acesso às letras, não tem acesso à educação. É uma população que todavia está nos margens da educação formal, da produção cultural. E neste momento, então, me parece que há fortes discussões sobre o pueblo. O pueblo não participa dessas discussões. Por lo menos nos anos 10 e 20, não. E Brasil, todavia, é um país muito rural, muito agrário, todavia. Uma participação mais efetiva do povo brasileiro neste tipo de discussões vamos a ter nos anos 50 e 60, quando avança a urbanização, a industrialização. Não sei se contestei. Bueno, sobre o Estado Novo. O modernismo tem em si uma importância muito grande para a ideologia nacional e nacionalista do governo Vargas. Vargas, muitos miram a Vargas como governo autoritário, e lo foi em alguns aspectos, não há que negar isso. Pero Vargas também tuvo uma relação muito cercana aos artistas e intelectuais, porque houve reconhecimento do artista e do intelectual como profissionais. Nos anos Vargas, avançou a profissionalização dos artistas e intelectuais. Pero, o que tu pergunta me hace pensar. Vargas tuvo uma relação muito tímida com Latinoamérica. Se não estou equivocado, Vargas visitou solamente a Paraguai. E visitou a Paraguai com uma intenção muito clara: alejar
Paraguay de Argentina. Entonces, ¿qué influencia yo veo en eso? Del modernismo y sus aspectos más nacionales y nacionalistas. Una propuesta latinoamericanista, como de la revista que acabamos de ver, no me parece presente en Getúlio Vargas. Para mí, un ejemplo es eso. Vargas solo visitó a Paraguay y con una intención muy clara de afastar a Argentina de los paraguayos. Isso mais ou menos isso que me ocorre agora. Daniel, creio que te digo o mesmo que acabo de dizer a Catalina. Os sectores populares não participam efetivamente nesse momento das discussões. Neste momento, uma proposta latino-americanista que involucra aos setores populares brasileiros não passa. Penso incluso que as discussões, como recém falei com Catalina, incluso as discussões sobre o país, sobre a nação brasileira, não têm uma participação muito efetiva dos sectores populares neste momento. Me parece que Vargas é um momento onde isso ganha mais força, pelo que ganha força mesmo nos anos 50 e 60, quando os campesinos migram a las cidades e se acercam à escola, à prensa, bueno, esses elementos. Não sei. Por favor. Bueno, mi nombre es Jessica. Quisiera preguntar en la revisión que ha hecho de la Gaceta y los 6 números, si hay algo que habla en la Gaceta sobre los debates fronterizos que se dan en el Amazonas con Colombia y Perú, y pues digamos el contraste que tuviera eso con las intenciones de Latinoamérica, y con Brasil siempre, de llegar como a una compactación. Y pues digamos como la pelea que da en el momento de Brasil y pues las fronteras en el territorio amazónico. ¿Su nombre? Jessica. Jessica. No, Jessica. La revista tiene una preocupación que es principalmente artística y cultural. Pero tu pregunta me hace pensar incluso el Brasil hoy. ¿Por qué? ¿Qué podemos pensar? É muito conveniente para um periódico brasileiro não dizer nada sobre as ações do Brasil com as fronteiras. É muito conveniente não dizer nada sobre, por exemplo, o que Rio Branco, o Barão de Rio Branco, isso com vários países de Latinoamérica. Bueno, pero para mim, eu penso da seguinte maneira: a revista não tem uma relação com o Estado brasileiro. Incluso na história do Brasil, ocupa um lugar muito secundário. Se é que ocupa um lugar. Então, creio que não falar sobre esses temas não tem uma relação, uma intenção de enmascarar o que o Brasil hacía e todavía hace com alguns de seus vizinhos. Não me parece que é o caso. Pero porque é uma coisa muito recente. Em minha universidade, onde eu trabalho, na Universidade Federal de Integração Latino-Americana, quando os estudantes chegam à universidade, há muita desconfiança. O que quer o Brasil com uma universidade de integração latino-americana? Há uma desconfiança por o passado que o Brasil teve com seus vizinhos. É natural. Pero, no caso da universidade,
Claro, é uma universidade no Estado brasileiro, pero é uma universidade que tem a autonomia de uma universidade. Pero é interessante como os estudantes chegam e nos perguntam: pero qual é a tua opinião, professor? Sobretudo como brasileiro, da guerra do Paraguai. Qual é a tua opinião sobre Itaipu? Há uma desconfiança. E no falar sobre isso, parece que somos agentes do Estado brasileiro, e não é o caso. Eu penso que é o povo brasileiro que paga meu sueldo, e não o Estado brasileiro. Então, te contesto isso. Não, a revista não toca nesses pontos, pero não me parece algo intencional para Brasil quedar-se bueno, como decimos em Brasil, para quedar-se bueno na foto. Não me parece o caso. Por favor. Mi nombre es Jaime. Jaime. Tocas un punto importante que me llama la atención, es que enfatizas en que los artistas se hacen intelectuales, digamos, se hacen profesionalizantes. Maestro, ¿puedes ahondar en ese término? Me llama la atención, digamos, que digamos, no sé qué clase de artistas, si al de teatro, al pintor, al poeta, le dan ese estatus de intelectual. Quiero que, digamos, puedas redondear ese concepto que me pareció muy interesante. Importante. Eu, particularmente, em minhas investigações, eu trabalho principalmente com escritores e intelectuais. Quando falo de artistas e intelectuais, é principalmente poetas, escritores, pensadores, ligados ou não a uma instituição, principalmente esses grupos. Esses grupos, me parece que passam por um processo de profissionalização mais tardio, nos anos 50, 60. Sinceramente, por exemplo, atores de teatro, por exemplo, pintores, eu não tenho conhecimento para dizer quando e se é que já existe uma profissionalização em Brasil. Principalmente, eu falo de poetas, escritores e letrados. Me parece que nos anos 10 e 20, o término letrado me parece mais oportuno, incluso, que intelectuais. Buena pregunta, María. Y creo que es y siempre va a ser nuestro principal desafío. ¿Por qué? En la guerra, en la revista que acabamos de ver, ¿qué me parece? La guerra, una crisis europea muy grande, hace que nosotros no miremos más solamente a Europa y pasemos a mirar a nosotros mismos. ¿Es un movimiento muy importante? Sí, muy importante. Pero, en mi opinión, ¿cuál es el problema? Nosotros, los latinoamericanos, parece que solamente pensamos como latinoamericanos, nos miramos como latinoamericanos quando há uma crise afuera. Não há um trabalho contínuo, não há um trabalho permanente para acercarmos. É necessário uma crise afuera para que nós outros nos lembremos, agora
acordemos que somos latino-americanos. Então, o que me parece? É uma história muito marcada por rupturas. Quando o capitalismo vuelve a crescer, quando a situação de Europa e Estados Unidos está normal, olvidamos de nós mesmos. Não sei se estou sendo claro. Então, sempre pensamos Latinoamérica por movimento de oposição a los outros em momentos de crise. Não me parece que há movimento interno para acercarmos e para que nos compreendamos. Agora mesmo, neste momento, e minha universidade é exemplo disso, me parece que é momento muito oportuno. Temos em vários países elemento étnico, por exemplo, que está sendo finalmente valorado, os indígenas, os negros. Pero não sei se vocês estão de acordo comigo. Isso começou quando? De maneira mais efetiva, em finales dos anos 90 e em os primeiros anos desse siglo. É necessário a crise do neoliberalismo, é necessário a queda das torres gêmeas e Estados Unidos se vuelve. Estados Unidos nunca se vai totalmente da Latinoamérica, mas agora sua política exterior está mais concentrada no Oriente. É necessário a crise do neoliberalismo e Estados Unidos alejar-se pouco para lembrarmos que somos latino-americanos. Qual é minha preocupação? Se cambia a atual situação, se em Oriente as coisas voltem a normalizar-se, vamos a imaginar. Estados Unidos voltem pouco mais à América. Se o capitalismo, as crises se normalizem, será que esse movimento hacia a América Latina que vivimos neste momento vai a progressar ou vamos a volver a ou vamos a olvidar-nos de nós outros uma vez mais? Não sei se te contestei. Então, me parece que é exemplo, e hoje temos exemplos muito importantes desse pensamento crítico. Pero me preocupa que solamente hacemos esse pensamento crítico quando algo passa mal afuera e não hacemos por nós mesmos. Não sei. Me pareció personal. Bueno, le agradezco la participación al profesor Pablo Renato. Solicito al público un aplauso nuevamente. Muchas gracias, perdón, por su atención, por su paciencia con mi portuñol y espero que hasta mañana incluso podemos trocar alguna idea, alguna experiencia. Muchas gracias y espero ustedes en mi universidad. Los invitamos cordialmente en este mismo auditorio de 5 de la tarde a 7. Se va a realizar un panel de las mujeres y la Primera Guerra Mundial, moderado por la profesora Ana Luz Rodríguez, con participación de la profesora María Imelda Ramírez, profesora Grace Prada de la Universidad Nacional de Costa Rica y con el profesor Rodríguez de la Universidad Nacional de Colombia. Cordialmente invitados.